A análise das retinas foi satisfatória. A sua cor amarela avermelhada veio demonstrar que a visão estava correta. Não se pôde dizer o mesmo de algumas das articulações, em especial as da perna esquerda, concavidade do púlpito, e as dos ombros, seriamente afetadas pelas bolas de chumbo e pelos astragalos de carneiro. A temperatura dérmica destas articulações, extraordinariamente inflamadas, tinha aumentado o calor do corpo em 3 graus centígrados. Quanto à elevada temperatura geral, que variava entre os 39 e os 40 graus, veio ratificar a minha impressão pessoal. Jesus estava com febre, que não o abandonaria até a morte. O rastreio minucioso do corpo do Galileu permitiu-nos distinguir, pelo menos, 225 pontos quentes, correspondentes a outros tantos golpes provocados pelos flagrum. As escoriações, hematomais e rasgões tinham originado outras tantas áreas inflamatórias, geralmente circulares, que marcavam com a sua elevada temperatura o trágico mapa dos açoites. Foi este o guia da flagelação, pormenorizada pelo computador central do módulo. Costas e ombros, 54 golpes. Cintura e rins, 29. Ventre, 6. Peito, 14. Perna direita, zona dorsal, 18. Perna esquerda, dorsal, 22. Perna direita, zona dorsal, 19. Perna esquerda, frontal, 11 golpes. Braço direito, ambas as faces, 14. Orelhas, 1 golpe em cada uma. Testículos, 2. Nádegas, 14. A esses danos teve de se acrescentar uma infinidade de vergões ou arranhões, provocados pelas correias dos látegos. A imensa maioria destas feridas tinha um comprimento de 3 centímetros, com a típica forma de pesos de ginásio, consequência dos escorpiões das pontas, bolas de metal e astrágalos. Em síntese, um castigo tão brutal que nenhum dos especialistas do projeto chegou alguma vez a compreender como aquele homem lhe pôde resistir. Este espectro de radiação infravermelha emitido pela pele humana é amplo, com um pico máximo de intensidade fixado em 9,6 Q. O nosso dispositivo de teletermografia consistia, portanto, num aparelho capaz de detectar, à distância, intensidades mínimas de radiação infravermelha. Contava basicamente de um sistema óptico que focava a AR no detector. Este era formado por substâncias semicondutoras, principalmente SMI e GHG, capazes de emitir o mínimo sinal elétrico sempre que um fóton infravermelho de um intervalo de comprimento de onda determinado incidia na sua superfície. Ainda que o detector fosse de tipo pontual, capaz de detectar a procedente de um único ponto geométrico, Cavalo de Troia conseguira ampliar o seu raio de ação, mediante complexo sistema ILEC, formado por mini-espelhos rotativos e oscilantes. A alta velocidade com que o leque varria permitia analisar por completo o corpo de Jesus, várias vezes por segundo. Isto, por sua vez, possibilitava a obtenção de imagens dinâmicas, de onde o nome de teletermografia dinâmica. A seguir à emissão, o sinal elétrico correspondente à presença de fótons infravermelhos era ampliado e filtrado, sendo conduzido posteriormente a um osciloscópio miniaturizado. Nele, graças à alta voltagem existente e a um leque que varria sincronicamente com a do detector, obtinha-se a imagem correspondente, que ficava gravada na memória de cristal de titânio do computador. Naturalmente o nosso teletermógrafo dispunha de uma escala de sensibilidade térmica, 0,1, 0,2 ou 0,5 graus centígrados, etc., e de uma série de dispositivos técnicos adicionais, que facilitam a medida de gradientes térmicos diferenciais entre zonas do termograma, isotermas, análise linear, ETC. As imagens assim obtidas podiam ser de 2 tipos. Na escala de cinzentos, muito adequadas para o estudo morfológico dos vasos. Na escala de cor, entre 8 e 16 cores, muito útil para efetuar medições térmicas diferenciais com precisão. Naturalmente, os 2 sistemas podiam ser usados de forma complementar. Cavalo de Troia, depois de numerosas provas, selecionou os equipamentos H661, bem como uma associação do Barnes Piroscan e os do sistema CSF-IR 815, como os mais adequados para nossa missão. N. Do M, já chega. Ponham-no de pé e vistam-no.
A voz do oficial-chefe ressoou, cheia de impaciência. Enquanto os soldados levantavam Jesus, eu desliguei os circuitos da vara de Moisés, guardando as lentes de contato. Foi preciso que 2 legionários amparassem o maltratado corpo do mestre para recuperar a posição vertical. A extrema fraqueza fez que os joelhos vergassem, obrigando os soldados a segurá-lo pelas axilas. Outros romanos, a uma ordem de civis, ajudaram os companheiros, tentando que o rabi não tombasse no lajedo. Ao ser levantado, algumas das feridas, especialmente as dos flancos, voltaram a sangrar em borbotões e o sangue correu abundante pelo ventre, virilhas, coxas e pernas, até cair nas lajes. Alguém apanhou a roupa e depois de lhe vestir a túnica, colocou a manta sobre o ombro esquerdo, envolvendo depois o tórax. O roupão ficou firmemente preso ao peito e às costas de Jesus, de modo que, juntamente com a túnica, fizeram as vezes de ligaduras. Os romanos sabiam que era um excelente processo para estancar muitas das feridas, impedindo assim parte das hemorragias. Senti um estremecimento ao imaginar o que podia acontecer no momento em que o galileu fosse despojado da roupa. Se os coágulos ficavam presos ao tecido, como seria natural, arrancar a túnica significaria um novo e doloroso suplício com a consequente abertura das chagas. O sangue empapou imediatamente a túnica branca, que começou a pingar pelas mangas e pela orla inferior, e o esponjoso tecido viu-se tingido com inúmeros círculos avermelhados. Os soldados obrigaram o Nazareno a dar alguns passos, mas, quando mal tinha arrastado os pés descalços pelo pavimento, as forças abandonaram-no, começando a cair. A rápida intervenção dos legionários de civis evitou que tombasse. O grupo interrogou o centurião com o olhar e este, desalentado, indicou aos seus homens que o sentassem num dos bancos de madeira do pórtico. Civilis compreendeu que, no momento, era inútil levar o mestre até o terraço onde o procurador devia estar esperando. Teria sido necessário que vários soldados o acompanhassem e amparassem. Os tremores febris continuaram a sacudir o corpo do Nazareno que, pouco a pouco, passo a passo, foi levado pelos romanos até um dos bancos do lado oriental do pátio, enquanto outros legionários tinham começado a lavar o lajedo e a coluna onde se dera a flagelação. Os cavalos voltaram para junto da fonte e os seus tratadores continuaram a escovar-lhes os lombos com folhas de poejo, cujo cheiro, segundo a crença popular, matava os piolhos. O centurião tirou o capacete e, depois de meditar uns segundos, afastou-se do pórtico, na direção do túnel que conduzia ao pretório. Devo indicar que, conforme observava o vacilante caminhar do mestre, reparava no visível claudicar da perna esquerda, o que me levou à conclusão de que a chicotada de Lucílio em plena curva tinha alterado a articulação daquele joelho. Isto viria a ser confirmado posteriormente, como indiquei, pelo exame teletermográfico. Por fim, sentaram Jesus num dos bancos, e, ao fazê-lo, o rito de dor se desenhou novamente no seu rosto. Era muito possível que aquele gesto fosse provocado pelos golpes no cóccix ou nos rins. Ao apoiar-se na madeira, o osso inferior da coluna e as zonas lombares deviam ter acusado contato com assento e encosto, respectivamente. Durante uns minutos, a atitude dos legionários foi calma, mesmo correta. 2 continuaram juntos do Nazareno, suspensos da sua recuperação, e os outros juntaram-se a um grupo que vociferava, num dos cantos do pátio. Ao ver que o mestre se encontrava um pouco mais tranquilo, não pude resistir à tentação e aproximei-me também do círculo de legionários que, sentados ou de cócoras, concentravam a atenção numa das lajes do pavimento. Ao debruçar-me sobre a cabeça dos soldados, verifiquei que se tratava de um jogo, uma espécie de 3 na raia, descrito por Plutarco. Usando as espadas, os membros da guarnição tinham riscado um círculo numa daquelas lusas, gravando também, dentro do círculo, uma série de toscas figuras e letras. Pude distinguir um B, que servia, segundo parecia, para a chamada jogada do rei ou de Basileus, em grego é uma coroa real. Todas estas figuras estavam separadas umas das outras por meio de uma linha que zigue-zagueava por dentro do círculo.
Os participantes serviam-se de 4 astrágalos, previamente marcados com letras e números, que eram lançados para dentro do círculo, e cantando as diferentes jogadas, segundo as figuras ou letras onde calhavam cair. O jogo foi se animando paulatinamente e vários dos legionários cantaram jogadas como a de Alexandre, Dário e Efedo. Por último, um dos jogadores teve a fortuna de um dos ossinhos rolar até a coroa, gritando jogada do rei, que equivalia ao nosso cheque-mate e portanto, ao final do jogo. Os soldados apanharam os astragalos e o que tinha ganhado, influenciado certamente por aquele último golpe de sorte, reparou no Galileu, animando os camaradas a que continuassem o jogo, mas desta vez com um rei de verdade. A ideia foi acolhida com entusiasmo e o grupo dirigiu-se para o banco, disposto a divertir-se à custa daquele que se proclamava rei dos malditos e odiados hebreus. A ausência de civis fez hesitar os que escoltavam Jesus, mas depressa se juntaram às graçolas e grossérias dos companheiros. Imediatamente aquela dezena de legionários aborrecidos e ociosos fizeram alas, dando passagem a mais 2 soldados. Com ar marcial e contendo o riso, os 2 soldados foram se aproximando do Nazareno, que tinha voltado a inclinar a cabeça, suportando com o mutismo habitual o novo e amargo transe. Um dos que tinha começado a desfilar em direção ao prisioneiro trazia nas mãos o que, no primeiro instante, me pareceu um cesto de vinho às avessas. Mas quando chegou junto do Galileu compreendi. Não se tratava de um cesto, mas de um complicado capacete, entrançado, à base de sarças espinhosas. Tinha a forma de uma meia laranja, com um aro ou suporte na base, formado por um feixe de juncos verdes, perfeitamente ligados por outras fibras, igualmente de junco.